Ele reinar no seu interior, deixa Ele reinar na sua alma, na sua vida. Atos 3. Aleluia. Vamos ver verso 11, prosseguindo até o 16. Nós pegamos no meio do texto, onde os apóstolos de Deus acabaram de curar um homem, e esse homem estava aleijado há muito tempo, e os apóstolos não tinham nada para dar para eles, nem ouro nem prata, e disseram: o que nós temos para você, nós vamos dar. Homem, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Amém? E o homem levantou e andou. E lá no finzinho do verso 10 diz: todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Muitos. Verso 11: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Estamos há mais ou menos 20 séculos de distância deste acontecimento. 20 séculos. E de lá para cá muita coisa aconteceu, e também muita coisa deixou de acontecer. Estamos aqui diante de um texto onde uma igreja fervorosa na terra passou a existir por intermédio de Jesus Cristo, porque ele declarou: eu sou a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Acabara de ser edificada essa igreja, e tudo que Jesus fez durante 3 anos e meio, não morreu com ele, não foi levado para o sepulcro, mas voltou com ele na sua ressurreição, o seu poder. E ele pegou esse poder e deu aos seus discípulos. Ele pegou esse poder e falou: vocês agora têm a missão de dar continuidade à pregação do verdadeiro evangelho. Vocês agora têm a missão de manter a igreja bem alimentada. E os discípulos aqui estão fazendo exatamente aquilo que Jesus ordenou a eles: vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer, batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ensine-os a guardar todos estes mandamentos que eu vos tenho dado.
Os discípulos estão atentamente seguindo as instruções de Jesus. Estão sendo perseguidos, presos, açoitados e até mortos. Mas não deixaram de pregar a verdade em sequer um minuto, um instante de suas vidas. Eram homens comuns como cada um de nós somos. Não tinham nada mais, nada menos, comuns, que criam nessa verdade e levavam ela adiante. Isso foi perdurando por alguns anos. As primeiras décadas da igreja foram maravilhosas, porque multidões e multidões eram atraídas pelos sinais e as maravilhas que estes homens continuavam a fazer. As pessoas ficavam atônicas, ficavam perplexas, como aqui disse, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Isso não cessava, por onde esses homens passavam, as multidões o seguiam, e a igreja então foi tomando forma, ela foi passando a existir, pessoas foram se convertendo, aceitando a Jesus, foram sendo batizadas, e foram se unindo aos apóstolos, se unindo aos demais discípulos, se tornaram também discípulos, e depois começaram -se a juntar nas casas, começaram a fazer cultos nas casas, e depois tiveram seus próprios locais de adoração, o templo, e assim foi. Depois começaram as perseguições, as mortes, mas quanto mais crente era morto naquela época, mais crente passava a existir. Quanto mais eles tentavam disseminar a raça cristã da terra, quanto mais eles tentavam destruir, mais a igreja crescia, mais ela crescia. Na primeira perseguição, colocou todo mundo disperso, e parecia que tudo ia acabar, na primeira perseguição feita à igreja. Mas aquela dispersão levou o evangelho a cada canto da terra onde aqueles homens e mulheres foram. Sabe, tem uma plantinha, todo mundo conhece, só não sei o nome, que ela é toda branquinha, parecem cabelinhos grisalhos, né? Ela tem um caulezinho, e quando você assopra, aquelas coisas, sabem, né? Eu não sei o nome, alguém sabe? Alguém lembra o nome? Tá, vocês sabem, então tá bom. Aquilo é o que acontece com as sementes das árvores, das plantas. O vento sopra elas, e as sementes voam, caindo mais além na terra, e na terra onde elas caem, elas penetram a terra, e Deus as rega, e elas crescem, e crescem, e dão mais frutos. Foi o que aconteceu com a primeira perseguição da igreja. Perseguiram a igreja, ela se dispersou, mas para onde foi crente, a igreja continuou crescendo. A igreja continuou crescendo. Senhor, quem dera, a tua igreja nos dias de hoje tivesse continuado naquele rumo. Quem dera. Já teríamos alcançado o mundo. Teríamos alcançado o mundo. Mas não foi bem assim. A igreja, em algum momento da história, por volta do ano 300, ela começou a se desviar da verdade. Ela começou a ser corrompida, subornada, comprada, e ela tomou outros rumos. E o que fazem com o evangelho de Cristo hoje é uma barbaridade. O que fazem com o evangelho de Cristo é um latrocínio, porque eles usam o evangelho totalmente para o lado oposto. Porque esse evangelho é chamado por Jesus de boas novas. Boas novas que nos trazem nova vida, que nos trazem libertação, salvação, que nos trazem ânimo para continuar a nossa jornada. Não é um evangelho que vem nos enganar e dizer que nós vamos receber e ganhar e ter. É um evangelho que vem nos dizer:
Vão em frente, porque eu estou com vocês aonde quer que estejam. Não vou deixar vocês sós. E se vocês crerem, os meus sinais vão seguir vocês. Mas não é isso que tem ocorrido, todos nós sabemos. E quão difícil é pregar o verdadeiro evangelho sobre a terra. Quão difícil é. Mas o Senhor Deus disse que está conosco. Então nós não devemos desistir jamais. Só que é verdade que, como eu falei em mensagens anteriores, a gente tem se acomodado um pouco. É tanta luta, tanta batalha, batalhas individuais, particulares, batalhas no mundo físico e no mundo espiritual. São tantas preocupações, tantas coisas para se resolver, e a gente vê aí a igreja, no geral, na sua grande maioria, ganhando espaço de maneira imprópria, porque não é o que Deus quer, o que está acontecendo não é como Ele quer. Então a gente fala, não, vamos nos acalmar por aqui. Mas chega uma hora que o Senhor Deus pega na orelha da gente e fala: ei, foi para isso que eu te chamei, para você se dar por vencido. Sabe, é como 1 em 1 milhão, é como a chance de ganhar na loteria, para os que jogam lá fora. As expectativas é que a cada 1 milhão de pessoas, uma tem a oportunidade, a sorte de ganhar, de ter aqueles seus números sorteados. Então olhar para essa grande guerra, essa grande batalha, é como se sentir 1 em 1 milhão, no meio de 1 milhão que vai contra. Mas o Senhor Jesus disse: eu sou o teu Deus. Ele disse isso para Davi. Davi foi e venceu Golias e venceu grandes exércitos. Ele disse isso para Gideão, e Gideão com 300 venceu mais de 1 milhão. Vai nessa tua fé, homem valoroso, porque você vai trazer a vitória a Israel. E hoje Deus está falando aos homens que ainda creem na verdade e ainda pregam a verdade: vão nessa fé de vocês, porque eu ainda tenho muito nessa terra. Tenho muitos ainda que não vieram a mim, e são vocês que precisam trazê-los. E aonde quer que muitos estejam sendo enganados, chega a hora que Deus os desperta e os traz para a verdade. E Jesus disse: quando eles conhecerem a verdade vai libertá-los. Vai libertá-los. E o que eu quero dizer hoje é que nós precisamos deixar uma vida de superficialidade. A verdade é que nós cristãos, em algum momento, estamos sendo crentes superficiais. Cremos em Deus, cremos na salvação, mas não nos aprofundamos. Cremos mesmo em Cristo, mas não nos aprofundamos nele, não mergulhamos nele. Cremos com um pé na frente e um outro atrás, sabe, crentes meio ariscos, meio, não sei se eu posso me entregar assim de cabeça, tanta coisa que a gente vê, e a gente já tem dúvida. Mas a fé não gera dúvida. A dúvida não pode existir no nosso coração, porque se houver dúvida, então existem barreiras, e essas barreiras nos impedem de nos aproximar mais do nosso Deus. E o que nosso Deus quer é que nós estejamos bem pertinho dele. O que o nosso Deus quer é que nós sejamos íntimos, bem íntimos, como estes homens aqui que curaram o aleijado, eram íntimos. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 6, está escrito: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa palavra foi dita aos fariseus religiosos da época que Jesus
esteve sobre a terra. Homens que pregavam as profecias do Velho Testamento, as leis do Pentateuco, e que pregavam bonito, e que falavam bem, e que arrebanhavam muitos, mas que não viviam nada daquilo que eles pregavam, absolutamente nada. E Jesus disse para eles: vocês me honram com os lábios só, o coração de vocês está longe de mim. E quantos crentes nós não temos assim hoje sobre a terra? É bem verdade isso. Pessoas que creem em Jesus, mas o coração não está em Jesus. Não está em Jesus, não consegue viver uma vida na presença de Jesus. Conseguem cantar um louvor, conseguem fazer uma oração, conseguem vir à igreja, mas não conseguem viver uma vida para Deus. Não conseguem viver uma vida perto de Deus. E qual seria a vida perto de Deus? Aquela que Ele aprova. A vida vivida em santidade. E uma vida de santidade não é apenas não falar coisa feia. Porque alguns pensam que eu já não falo mais coisas feias, eu já não ando mais em certos lugares, eu agora só na igreja, meu trabalho, mas é só isso. Deus quer mais de nós. Ele quer ser conhecido através de nós. E como o nosso Deus poderá ser conhecido através de nós, se o nosso coração ainda não está em sintonia total com Ele? Se o nosso coração ainda está longe dEle, mesmo crendo nele? Percebem? Precisamos estar decididos a realmente, a partir de hoje, vivermos uma vida para Cristo. E viver uma vida para Cristo não é deixar a família para trás, deixar emprego, não. É continuar a jornada, mas agora de uma maneira que em tudo aquilo que você faz, que você fala, que você pensa, dê em louvor ao Deus eterno, ao soberano Deus. E é totalmente possível a gente conseguir, mesmo sabendo que somos falhos, que somos pecadores. Mas como eu já disse aqui, nós somos uma classe diferente de pecadores. Nós somos os pecadores arrependidos. E não os pecadores liberais. Somos os arrependidos, que não querem pecar mais, que querem viver uma vida para Deus, e que ainda pecam, infelizmente. E por isso o Pai nos preparou defesa quando nós pecamos. Jesus diz: eu sou o seu advogado. Eu vou defender a sua causa. Para aqueles que não amam mais o pecado, para aqueles que não querem mais viver na vida do pecado, mas que são pecadores arrependidos e que de vez em quando, infelizmente, ainda pecam. Todos nós o fazemos. Se nós dissermos que nós não temos pecados, estamos mentindo. Estamos dizendo que Deus é um mentiroso. Porque Ele diz que todos nós temos. Todos nós ainda pecamos. Mas é diferente hoje. Porque Deus está nos chamando agora para vivermos uma vida diferente. Ele está nos chamando agora para nós vivermos uma vida no sobrenatural. É isso que Deus quer com a gente. Nossa vida tem sido muito pacata, muito cotidiana, trivial, tem sido aquela vida rotineira, nada muda, nada acontece, tudo igual. E quando alguma coisa nova acontece, é alguma coisa ruim. Não é assim? Pois o Senhor está nos chamando a vivermos uma vida, a caminharmos uma vida com Ele agora no sobrenatural. Não nos intimidarmos com as afrontas do diabo. Não nos intimidarmos com aqueles que querem nos ver por baixo. Não nos intimidarmos com as coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor, mas olhar sempre para Jesus e ter a certeza, a fé, a convicção que nós seremos mais do que vitoriosos. Porque a nós está destinado um fim vitorioso. A quem crê no Senhor e tem convicção que é escolhido, porque a convicção não é entender que eu sou só chamado. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas são poucos escolhidos.
Então não basta eu ter uma convicção de que sou chamado, eu preciso ter a convicção de que, além de chamado, eu fui escolhido por Deus. Eu fui escolhido para ser chamado seu filho. Eu fui escolhido para ser chamado seu filho e para herdar a vida eterna. Tenha essa convicção no seu coração. Se você tiver essa fé dentro do seu coração, e você tem, talvez você esteja um pouquinho aí devagar, né? Meio cabisbaixo, talvez você esteja um pouquinho meio se arrastando, talvez você esteja um pouquinho meio preocupado, além do normal, mas você tem essa fé dentro de você. Cristo implantou essa fé dentro do seu coração. O que é que está faltando? Está faltando a gente voltar ao verdadeiro evangelho, observá-lo e entender que estas coisas querem serem feitas outra vez em nós e através de nós. Em João, capítulo 14, do verso 6 em diante. Verso 6 em diante. Diz o Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e os têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Os discípulos andavam com Jesus há tanto tempo já, e um deles ainda pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e já nos basta. E aí Jesus fala: estou com vocês há tanto tempo e vocês querem ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E sabe o que Jesus fala para mim no meu coração? Que os crentes verdadeiros, que os crentes que são chamados e são escolhidos, também têm esse mesmo poder, de fazer com que as pessoas no mundo vejam o Pai nelas, vejam a Cristo. Então vocês precisam ouvir a palavra que sai desta boca e crer que é Jesus quem fala com vocês, quem fala comigo. Crer que esta palavra tem vida e que está falando conosco e que está dizendo: os meus sinais vão seguir, vão estar com vocês. Tudo que vocês pedirem em meu nome vai ser feito para que o Pai continue sendo glorificado através da vida de vocês. Deus deseja que os sinais continuem acontecendo, mas não é esses sinais que nós temos visto, que nos desagradam, nos entristecem, porque a gente vê quanta coisa falsa tem acontecido. A igreja que se apresenta na mídia está longe de ser a igreja do verdadeiro evangelho de Cristo. Longe. Os movimentos de tantas linhas que são apresentados são coisas tão longe do verdadeiro evangelho, e trazem multidões com eles. Mais adiante, essas multidões se frustram. E quantas pessoas não estão longe da igreja hoje? Nós não vemos,
Você conhece poucas pessoas cristãs, talvez. Mas se você conhecesse, vamos dizer, 2, 3 mil pessoas cristãs, não de uma igreja só, de uma denominação, mas no geral, você tivesse tantos amigos que a maioria deles fosse crente, você ia entender que mais da metade deles não estão indo à igreja, mais da metade deles não estão frequentando uma casa de oração. Por quê? Porque estão frustrados com as mentiras que lhes foram pregadas, frustradas com as profecias que lhes foram dadas e nunca se cumpriram. Mas o Senhor nosso Deus tem nos chamado a mudar isso. E eu não vou fazer como muitos eu vejo fazendo, vamos ganhar São Paulo para Jesus, vamos ganhar o Brasil para Jesus. Tolice. Vamos alcançar os perdidos. Vamos alcançar aqueles que foram chamados, que foram escolhidos para fazerem parte do reino de Deus. Porque muitos já deram as suas costas para Deus e não vão voltar. Mas vamos alcançar os perdidos. Vamos mostrar ao mundo, ou pelo menos a um pouco dele, que nós cremos num Jesus verdadeiro, nós cremos num Jesus que ainda faz milagres, nós cremos num Jesus que salva, nós cremos num Jesus que vai levar a sua igreja à eternidade com ele. Vamos mostrar ao mundo que nós cremos num Jesus que ama de verdade. Como é que nós vamos mostrar ao mundo um Jesus que ama de verdade? Quando nós vivemos o seu mandamento: amai-vos uns aos outros, nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos. Amarmos uns aos outros, ou seja, conseguimos a façanha de passar por cima das nossas diferenças, dos nossos defeitos, e olharmos apenas para as qualidades que em nós estão enxertadas por Cristo. Eu e você fomos criados para amar. Todos nós temos um potencial grande para amar, todos nós. Mas é amar, estou falando de amor fraternal. Estou falando do amor fraternal, um amor irmão, que às vezes se desentende, mas já estão juntos outra vez, como crianças. Porque foi assim que Jesus falou: se nós não nos tornarmos como crianças, nós nunca vamos herdar o reino dos céus. Ele está falando: olha, ainda nas suas diferenças, se vocês se desentenderem, perdoem-se e continuem lado a lado, continuem caminhando juntos. Igreja, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Tem gente que não acredita mais que Deus ainda vai agir de maneira sobrenatural. Eu preciso que você seja atento, crie expectativas, crendo na palavra, não no que eu estou dizendo, na palavra, não em mim, como homem. Eu preciso que você entenda que quando oramos aqui, Deus realmente está aqui. Eu preciso que você dê crédito a isso, não por mim, mas pela palavra. Que você dê crédito, porque quando nós cremos, coisas grandes acontecem. Eu vou continuar dizendo: Jesus não mudou. Em Malaquias 3:6, o próprio Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo. Agora cuidado, porque se Deus está dizendo que Ele não muda, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo, santo. E nós precisamos viver uma vida santa, em sintonia com Deus, em sintonia com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ei, pede o que você quiser para Deus, e Ele vai fazer. Quem está em sintonia, porque é perigoso o que eu falei, né? Então eu vou deixar mais claro. Quem está em sintonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, entende a vontade do seu Deus. Então vai pedir só aquilo que realmente está em conformidade com a vontade
de Deus. Quais seriam as minhas orações aqui, diárias? Você tem ideia? Claro. Quanto eu tenho orado pela igreja? Quanto eu tenho orado pela sua vida? Pedido ao Senhor que mantenha você firme, que mantenha todos vocês de pé. Porque, como Jesus pediu, eu também peço. Livra eles, Pai, do mal desse mundo. Não peço que os tire do mundo, porque foi o que Jesus disse, em João capítulo 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu peço a Deus que vocês nunca se corrompam. Eu peço a Deus que vocês tenham forças para continuar essa jornada ao meu lado. Eu peço a Deus que vocês continuem determinados a não olhar para trás. Vocês precisam estar olhando para Jesus comigo. Nós precisamos permanecer juntos, porque os tempos são difíceis e a tendência é piorar. Enquanto muitos estão aí pregando a bênçãos e prosperidade, dinheiro, não, eu digo para vocês, a tendência das coisas lá fora é piorarem, mas o Senhor é o nosso Deus e vai nos manter firmes e fiéis. Se nós olharmos para o Velho Testamento, que é sombra de tudo aquilo que estava por vir, nós vamos ver um povo cativo lá em Egito por 400 anos. Nós vamos ver um povo que ficou escravizado após a morte de um grande servo de Deus chamado José. Nós vamos ver um povo escravizado após a morte do faraó que estava com José. Nós vamos ver esse povo clamando dia e noite: Senhor, nos tira dessa escravidão. Nós vamos ver que lá Deus nunca abandonou esse povo. Nós vamos ver lá que ele levanta Moisés, e quando as pragas são lançadas sobre o Egito, nós vamos ver que este povo não sofre nenhum dano dessas pragas. Nenhum dano. E o meu Deus, o nosso Deus, está dizendo: eu sou o mesmo e não mudo. Não mudo. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele está conosco e vai nos proteger, que Ele está conosco e vai nos guiar, que Ele está conosco e vai garantir para nós a salvação. Essa é a verdade. Mas nós não podemos fazer o que muitos fizeram, depois que Deus tirou eles de lá. Melhor fora morrer no Egito, porque lá pelo menos tínhamos carne para comer, tínhamos comida. Moisés, não tinham sepulturas suficientes para morrermos lá e sermos enterrados lá? Para você nos trazer para esse deserto? Ei, a igreja tem que entender, é deserto. Deserto é caminhada com Deus. Deserto é caminhada pela fé. É ter o Senhor pelo seu pastor e entender que as provisões sempre virão dEle. Sempre virão dEle. Entendeu? Andar com Deus, mergulhar mais fundo com Deus, beber a água que Deus dá para beber. Mas tem gente que prova da água que Deus dá e quer provar da outra. Tem gente que come do alimento que Deus dá, mas vira e mexe, está lá interessado naquele outro alimento, é estragado. O Senhor nos chamou para nós vivermos uma vida no sobrenatural. É a hora de vivermos assim. Como eu disse, a questão é que nós estamos um pouco acomodados, sentados, mas é hora da gente fazer história. A Bíblia não diz em Eclesiastes que existe um tempo determinado para todas as coisas? Não é assim? Amém? Um tempo determinado. Ou seja, tempos e tempos. Tempo para nascer, tempo para morrer. Lembra que eu já falei isso? E dentro do tempo para nascer e o para morrer que Deus tem para a tua vida, existem outros tempos. Existe o tempo de estar quieto, mas existe o tempo de você abrir a tua boca e ser a atalaia de Deus sobre essa terra e pregar o Evangelho, falar de Cristo e falar o que Ele fez, o que Ele faz. E também, muitas vezes, apenas mostrar o que Jesus tem feito, sem palavras. Com uma vida reta aos olhos de Deus, de boa conduta, você vai ganhar muita gente para o reino de Deus. Você vai ganhar muita gente para o reino do Altíssimo Deus. É tempo. Estamos dentro do tempo, que é a hora, chegou a hora da gente fazer barulho. Mas não é barulho que incomoda.
Sim, vamos dizer barulho que incomoda, mas as trevas incomoda o diabo. Barulho santo de louvor, de oração. Barulho santo da pregação do Evangelho. A voz precisa ser ecoada nos 4 cantos da terra. A voz do verdadeiro Evangelho precisa ecoar. E eu e você somos chamados e escolhidos também para isso. Nós vamos mudar a situação, pelo menos da nossa região. Pelo menos da nossa região. Eu não quero ser, sei nem a palavra para usar, mas eu não quero ser grande. Eu quero que Jesus seja grande em nós. Ele seja, passo a passo, Jesus seja glorificado, através da sua vida, através da minha vida. Amém. Sei que você tem problemas, como eu os tenho. Sei que você enfrenta lutas, como eu enfrento. Somos afrontados todos os dias. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que todos os dias nós somos levados à morte, como ovelhas, no matadouro, por amor a Cristo. Sei disso. Mas mantenha firme a sua posição. Não se acomode. Não desista. Deus ainda quer fazer grandes coisas nesse lugar. E Ele vai fazer. Creia. Ele vai fazer. Não se cale. Abre a tua boca. Declare. E quando algo acontecer com você, porque você creu, declare ainda mais. Diga ao mundo que Jesus vive. Diga ao mundo que Jesus opera milagres. Diga ao mundo que Jesus ainda faz maravilhas. Porque Ele faz. Ele faz. Ele faz. Amém? Mas é que tem alguns que creem, Ele faz assim, Ele fez na vida do meu irmão da direita, Ele fez na vida do meu irmão da esquerda, Ele fez na vida do meu vizinho. Graças a Deus. Como é bom, meu Deus, mas Ele ainda não fez na minha. Alguns ainda pensam assim. Deixe de pensar assim e verás que Ele faz na sua também. Amém? Ele faz na sua vida também. Onde o Senhor está, não há impedimentos, não há barreiras, não há forças que possam impedir a sua ação. Nada pode impedir a ação de Deus. Isaías 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Aleluia. Se você crê em Jesus, você vai viver uma nova história adiante. Deus está escrevendo ela. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Na tradução corrigida, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? O que isso quer dizer? Que se Deus está conosco, nada poderá impedir o que Ele tem para fazer através das nossas vidas na terra. Nada pode impedir, nenhuma barreira, nenhuma muralha, nada. E se for criado barreiras, se for criado muralhas, Deus destrói, sem esforço. Sem esforço. Só vai depender unicamente de mim e de você. Una sua fé à minha fé. Una sua fé à fé do seu irmão, da sua irmã. Una. Vamos crer. O Senhor Deus diz em Hebreus: o meu justo viverá pela fé. E o que ele diz depois? No mesmo versículo. Mas, se o meu justo recuar, a minha alma não terá mais prazer nele. Então entenda, crente do Senhor, servo, filho, filha, você não pode recuar. Não pode recuar. Eu vou dar um tempo. Não pode dar um tempo. Eu vou me isolar um pouco. Não pode isolar. Eu vou me esconder. Não pode se esconder. Viva pela fé. E o que é a fé? Precisamos lembrar, é o firme fundamento das coisas que se esperam.
E a prova das coisas que nós não vemos ainda. Hebreus capítulo 11, verso 1. E o verso 6, Hebreus 11, 6. Se a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu ainda não vejo, o que me diz o verso 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que foi que nós falamos aqui? O que eu falei aqui na sexta-feira? Em Zacarias, no capítulo 3, quando eu preguei, foi dito que coisas ainda estão por vir. Amém? Tem coisas ainda para Deus fazer adiante, mas para que elas ocorram na minha vida, na sua vida, eu preciso me aproximar de Deus, e eu não posso estar próximo de Deus se eu não usar da minha fé, e a minha fé, ou seja, eu estar persuadido, totalmente persuadido, eu estar totalmente acreditando, Deus está comigo. Mas tem pessoas que fazem a tal da confissão positiva, aí Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, eu já acordo falando, Deus está comigo, Deus está comigo. A confissão positiva, Deus não está com ele, Deus não está com ele, Deus não está com ele. Ele fica, Deus está comigo, e Deus fala, eu não estou com você, eu não estou com você. Por quê? Porque você não tem fé. Não tem fé. Você já imaginou o Davi, quando vai para o Golias, confrontar ele, se ele fosse lá, Deus está comigo, Deus está comigo. Porque é assim, né? As pessoas de confissão positiva, Deus está comigo. Ele errava 5 pedras que ele tinha levado. Iria ter que sair correndo, e muito. Não, ele declarou para todo o exército do Deus vivo: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou até lá e vou mostrar para ele quem é o Deus que eu sirvo. Foi assim. O Saul tentou colocar a armadura nele, era pesado, ele não era homem de guerra, então tirou tudo e foi lá só com um alforjezinho, umas pedrinhas, afunda e chegou lá, e vem lá o tamanho do gigante, grandão, com o seu pajem de armas lá, com o seu escudo na frente, e ele falou assim, me mandaram um cachorro, me mandaram agora criança para lutar comigo, né? Eu vou estraçalhar a sua carne, vou dar os cães, e ele afronta mesmo, intimida mesmo o Davi. Qualquer um de nós lá, eu acho que a gente ia falar, não deu, não deu, fala a verdade, vai. Nós já passamos por situações na vida em que a gente fala, não vai dar, é melhor recuar. E quem está com Deus não pode recuar, a não ser que Ele mande, E aí então Davi chega lá, é mesmo? Pois você vem contra mim com as espadas, com as tuas lanças, mas eu vou contra você. Ele não disse com a funda, foi? Eu vou contra você com as minhas pedrinhas, foi? Eu vou contra você com o meu alforje, foi isso? Não, eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos. Esse é o nome. Aqui no Atos 3, que nós vimos aqui no princípio da mensagem, o apóstolo fala que o nome curou aquele aleijado. O nome de Jesus curou o aleijado. Então vá para a guerra, meu irmão, vá para a guerra, minha irmã, do seu dia a dia, com Jesus à frente, vá com Ele, revestido de sua armadura, não feche a sua boca, não recue, não olhe para trás, não se esconda, não pare, não desista. Ele vai exaltar você sobre a terra, já. Amém? Eu quero dizer para você que é hora de você ter coragem de mergulhar profundamente até Deus. Faça isso essa noite ainda. Mergulhe profundamente nas águas do Senhor. Vá até Ele. Marcos 11, 23, e depois nós vamos concluir no Salmo 130. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus nos convida essa noite a crer. Quem tem fé aí? Xiii. Quem tem fé aí? Ah, ufa, que susto. Pensei que eu estava pregando aqui sozinho para mim mesmo. Se você tem fé, quais são as maiores dificuldades que você tem na vida? Onde está o teu maior problema? Hoje. Nós oramos aqui, eu orei, eu criei. Se você creu, você já alcançou. Aonde estão as maiores dificuldades? Você pode fazer uso dessa fé? Sem duvidar? Não que nem a pessoa, né? A pessoa estava numa casa de campo, tinha uma montanha grande, e era crente. E aí, orou e falou assim: amanhã, esse monte não vai estar mais aí. E foi deitar. Aí levantou, e foi com os olhos fechados. Ele não está mais aí, ele não está mais aí. Ih, está lá. Abriu o olhinho, tá, sabia que ia estar, né? Isso é fé, gente. Fala a verdade, vamos ser mais sinceros conosco mesmo. Quantas vezes eu não fiz isso? Diga aí para você, quantas vezes eu não fiz isso? Orei, clamei, mas não acreditei. Quantas vezes? Ainda falamos, sabia. Sabe qual é a justificativa que você deu? E não precisa ser profeta para dizer isso. Sabe qual foi a justificativa que muitos de vocês deram? Não era da vontade de Deus. É ou não é? Não precisa ser profeta para saber isso. Não era da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus, tinha acontecido. Como você pode ter certeza que não era da vontade de Deus? Faça uso da fé, use essa fé essa noite. Levante-se, ou seja, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Qual é o monte que está aí, interrompendo a sua caminhada? Tem um monte adiante aí de você? Qual é o monte? Chame ele pelo nome. Chame ele pelo nome. Diga: monte, eu ordeno, sai daqui e desapareça no ocidente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não duvide. Não duvide. Porque o Pai diz amém nos céus. Os anjos do Pai dizem amém nos céus. Não foi assim o centurião? Jesus, mestre, meu servo está doente, quase à morte. Jesus, eu vou até lá. Não precisa, mestre. Porque eu sei que o Senhor é como eu sou um capitão de guarda. Eu digo aos meus soldados, vão e eles vão. Eu digo, vem e eles vêm. Eles obedecem o meu comando. Uma palavra tua já serve. E Jesus, olha, nem em toda Israel encontrei uma fé tão grande assim. Vá, o teu servo está curado. E ele diz a palavra que ele foi. Chegando perto da casa, outros servos vieram. Meu servo, meu senhor. Fala, está curado, fulano está curado. E ele só diz: a que hora foi isso? Ah, tal hora. Foi o mestre, como ele tinha dito. Amém? Essa fé está à disposição de vocês. Essa fé está à nossa disposição. Quando eu olho para a minha vida, eu falo: meu Deus, como é que eu cheguei até aqui, hein? Se não pela fé. Como é que eu, sem nenhuma reputação, ou status, poder, hoje estou à frente de uma igreja, pastoreando para o Senhor, simplesmente pela fé em obedecer a voz do meu Deus. Quando ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei, Abraão não hesitou, ele foi. E quando o Senhor falou para mim: levanta-te, vai pastorear esse povo, eu não hesitei, eu vim. Deus cria as condições, Deus dá as condições, creia, amém? Deus está falando ao teu coração essa noite. Salmo 130, do 1 ao último versículo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser,
e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, ó igreja, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? Põe o versículo 7 outra vez. Deus fala com você. Ponha a sua esperança no Senhor, ó igreja, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. A história que Deus começou na nossa vida, Ele vai terminar. Você foi chamado para vencer, você vai vencer.